Olha, tá difícil, viu? Não é só difícil para mim, não. Aí, ó, ele também tá apanhando aqui. Não sou só eu, não. Todo mundo está vendo o PowerPoint, as imagens? Estão vendo, pessoal? Tá todo mundo vendo? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, irmãos, a comunicação no casamento. É difícil, né? É difícil a gente se comunicar, né? E não só no casamento, né? A gente está focando o casamento, né? Mas essas regrinhas que a gente vai aprender hoje, elas são para as outras relações também, né? Relação com amigo, relação com a família, relação no trabalho, relação com os nossos irmãos, né? E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. A primeira coisa... Vamos lá, pode mudar, amor. É bom todo mundo fechar seu microfone para não ter ruídos, né? Só mexer com o Vamos lá, pessoal. Aí está escrito, né? O versículo. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Use bem as palavras e você será recompensado, né? Está escrito em Provérbios 18 e 21, na Bíblia da linguagem de hoje, né? Que é essa Bíblia aqui, tá? Para quem quiser depois dar uma olhadinha, eu gosto de usar essa Bíblia porque ela é mais objetiva, né? Mais clara para a gente entender. E aí vamos saber o que é comunicação, né? Então vamos lá. Põe o outro slide, Manuel. Então, comunicação é uma palavra derivada... Ixi, agora não dá para enxergar. Espera aí, gente. Vou tirar um pouquinho. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar algo, chama teu pai lá para mim. Tornar comum. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Olha, irmãos, eu acho que este momento que a gente está vivendo, ele mostrou muito bem a falta da comunicação, né? Ontem eu fui ao shopping dar uma voltinha com o seu Joaquim, tomar um cafezinho, e aí eu entrei numa loja e estava uma senhora. E a senhora estava... Eu entrei só para olhar umas coisinhas, né? E uma senhora estava pegando um monte de coisa. Ela assim, ai, meu Deus, eu estou tão nervosa. Ai, meu Deus, como é bom sair de casa. Ai, como é bom falar com os outros. E ela falava com as vendedoras, e as vendedoras, coitada, atendendo outras pessoas, já ficaram todo mundo nervosa, né? Ela, ai, meu Deus, é muito bom. E falava, e pipipi. Então, a comunicação faz parte da nossa vida, né? Não tem como não ficar sem falar. As dificuldades vão começar quando a gente não tem domínio sobre a nossa fala, né? Quando a gente não conhece as regras, né? As boas regras da comunicação. Então, vamos lá para outra transparência, que tem um versículo bem legal, que fala assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A palavra é clara demais, né, irmãos? Ela mostra direitinho como a gente tem que ser, né? E como é difícil ouvir, como é difícil demorar para falar e como é difícil controlar a ira. Mas tudo isso, irmãos, são comportamentos aprendidos, né? A gente aprende. Você tem uma ideia? Vamos lá, vamos voltar para a nossa infância. Vocês já observaram que nós somos o reflexo da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família? Você não se vê muitas vezes repetindo uma mesma atitude da tua mãe, né? Esses dias eu estava sentada e aí eu dei uma virada no meu pé, aí fiquei parada, assim, uma posição diferente, aí coloquei meu pé assim, aí depois eu parei e falei assim, caramba, é o mesmo jeito que a minha mãe senta e dobra a perna, olha, eu não tinha me dado conta que eu estava repetindo um comportamento que ela sempre fazia, né? Então, assim, são nas nossas atitudes,
nos nossos comportamentos, a gente vai repetir aquilo que a gente aprendeu. As dificuldades estão quando a gente aprende errado. E é quando a gente não se dá conta disso que a gente aprende. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? As regras de uma boa comunicação. Como é que a gente vai aprender isso? Primeiro, irmãos, a comunicação é uma via aí, ó. Eu coloquei até uma plaquinha que ela mostra bem isso, né? É uma via de mão dupla, né? Eu vou, ele vai. Mas aí é que tá as dificuldades. E quando um quer ultrapassar o outro, o que a gente faz? Né? Não acontece isso? Ou todo mundo aqui se comunica bem? A gente tem uma porção de ruídos na nossa comunicação, né? Uma porção de dificuldades, né? Ninguém é 100% perfeito, né? Então, assim, a gente precisa aprender um pouquinho sobre essa via, né? E a comunicação, ela é o oxigênio do casamento. É uma rua de duas mãos. Não é somente falar, né? Mas também ouvir, né? E eu acho que o mais difícil as dificuldades na comunicação, elas começam realmente quando todo mundo quer falar e ninguém quer escutar, né? E a gente vive muito isso agora, né? A gente vive muito nós estamos na época da razão, né? Eu tenho razão, eu domino todos os assuntos. Vocês já perceberam nas mídias sociais, né, no Facebook, como a gente entende de tudo e como a gente opina sobre tudo, como a gente fala sobre tudo. E se alguém discorda da gente, a gente fica inflamado, né? Às vezes eu fico me segurando lá, eu vejo, eu conto até 10, falei, Jesus, eu sou serva tua, Jesus, eu sou serva, não deixa eu responder aquele filhote de filisteu que está falando isso, né? Então, assim, é difícil a gente se segurar, né? Imagina, é difícil você se segurar com aquele que é estranho e com aquele que está do teu lado. Como é que a gente faz? Quando o filhote de filisteu é o teu marido, né? Ou quando a mula de Balaão é a tua esposa, não é? Como é que a gente faz, né? É difícil, né? Não é fácil não, gente. Eu vou falar para vocês aqui, mas a carapuça aqui para mim serviu e muito, né? Porque assim, eu levo uma vantagem sobre vocês, porque eu estudei mais. Pelo menos esse assunto hoje, eu sei um pouquinho mais. Agora, aplicar tudo isso que a gente está falando, que a gente sabe que é o bom, aí demanda um exercício muito grande, né? Uma prática muito grande. A gente tem que lembrar que nós temos uma vida inteira fazendo igual o que a gente aprendeu. E agora a gente tem que mudar essa maneira de agir. E aí é que moram as dificuldades, é disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, as regras de uma boa comunicação. Primeira coisa, saiba quem você é. Irmãos, você não pode amar quem você não conhece. Se eu não conheço a mim, danou-se. Já melou tudo. Já virou um angu de caroço. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala assim, que primeiro nós temos que amar a nós. Para a gente amar a nós temos que nos conhecer. Eu tenho que saber o que me faz explodir. Eu tenho que ter consciência daquilo que eu sou. Eu tenho que ter consciência quais os meus pontos fortes, quais os meus pontos fracos, né? Eu tenho que saber que eu odeio xixi na tampa da privada. E eu tenho que saber que o meu marido faz xixi na tampa da privada. Graças a Deus, o seu Joaquim não faz, mas eu sei que faz. Eu tenho que saber que eu não tolero a toalha embolada, molhada em cima da cama. Eu tenho que saber. Agora,
essas dificuldades que eu tenho, a culpa é dele? Não, não é dele. A culpa é minha. Esse é um problema meu, que é eu que vou ter que resolver. Não é ele que vai ter. Porque para ele deixar a toalha molhada no banheiro, não levantar a tábua da privada, para ele, até porque lá na casa dele, vamos dar um exemplo para ficar a coisa bem clara. Lá na casa dele, ele tinha 6 irmãos, todos homens, só a mãe para cuidar da casa. Então, se tinha uma coisa que a mãe não ia se preocupar, era com xixi na tampa da privada, porque ela tinha mais coisa para fazer. Comportamento aprendido. E aí fica difícil de mudar. E aí a gente tem que saber que esse é o meu calcanhar de Aquiles. Esses são exemplos bem bobinhos, né? E a gente acha que essas coisinhas... mas isso é bobagem, isso não vai interferir na comunicação. Irmãos, são as bobagens, são as coisas pequenas que interferem na comunicação. São essas coisas que a gente deixa de lado. São essas coisas que a gente ignora, que nos incomoda e que a gente passa por cima, né? Só que elas vão se avolumar. E no dia que estoura, elas vêm com tudo, elas ganham força dentro da gente. E quando eu sei, quando eu me conheço, fica mais fácil de eu me dominar, de eu saber que essas são dificuldades minhas e não são dificuldades dele. Então, eu tenho que saber os meus pontos positivos e tenho que saber os meus pontos negativos e os meus pontos positivos também. Eu tenho que saber que eu sou uma pessoa calma. Nossa, como eu sou tranquila. Jesus, graças. Não muito, né? Mas eu tenho que ter essa consciência. Irmãos, eu não vou amar aquilo que eu não admiro. Eu só vou amar aquilo que eu admiro. Eu tenho que me admirar. Eu tenho que saber que eu faço um feijão. Irmãos, não sei fazer feijão. Não sei. Vou confessar meu pecado para vocês. Não sei fazer feijão. Estou tentando. Faz já bastante tempo que eu estou tentando. Mas tem uma coisa que eu sei fazer. Pavê de bis. Eu conquistei o seu Joaquim, né, seu Joaquim? Com pavê de bis. Então, eu sei que nisso eu sou bom. E eu me vanglorio. E esse é meu carro-chefe na família. Todo mundo sabe que a Mary sabe fazer um pavê de bis que não tem igual. Então, isso é valorizar. É uma besteira? Pode ser para os outros, mas para mim é importante. A gente só ama aquele a quem a gente admira. Agora, se eu conheço a mim, se eu amo a mim, aí eu vou para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Conhecer a ele. Aí, a regra é a mesma. Eu tenho que admirar o seu Joaquim. Eu tenho que amar o seu Joaquim. Eu tenho que... Aliás, para eu amar ele, eu tenho que admirar muito ele, porque eu tenho que conhecer ele. Eu tenho que saber o que deixa ele irritado. E hoje eu descobri mais uma coisa que deixa o seu Joaquim irritado. É mesmo? Vou contar, tá? Vou contar um pouco das dificuldades. Hoje, para vocês verem, né? A gente estava aqui. Eu tenho uma dificuldade tremenda com montar tudo isso. Quem montou foi o seu Joaquim, porque ele tem uma habilidade assim que eu admiro nele. E ele estava lá montando, e a Esther é a minha filha número 2, porque eu tenho 2 filhas, para quem não conhece. Eu tenho a Rebeca e tenho a Esther. E a Esther é a número 2, é a mais manhosa e mais... E hoje ela tinha prova de matemática. E ela não conseguiu fazer a prova de matemática. Aí ela vinha toda hora, pai, eu não entendi. Pai, eu não... E eu toda hora no ouvido dele, seu Joaquim vai, digita, não é assim, seu Joaquim vai, faz. Até a hora que ele fez assim, bum! Ainda bem que o bum dele não é um bum, é um bum pequenininho, mas é um bum. Eu falei, e olha lá, ele fica impaciente quando ele fica pressionado. Já sei, já é uma dica para mim. Aí eu falei, seu Joaquim, vai lá no mercado, vai comprar pão, dei a listinha, vai lá, se acalma, vai pescar, seu Joaquim, vai pescar lá no mercado para mim. Aí ele foi, deu um tempo, voltou tranquilo, foi lá, ajudou a Esther, tudo voltou às mil maravilhas como dantes. Então, assim, é importante demais numa relação de casamento, numa relação a 2, você conhecer a si
você conhecer o outro, você admirar a si e você admirar o outro. E aí eu digo para vocês, nós temos que nos amar. Por quê? Quem somos nós para não amar aquilo a quem Deus amou primeiro? Porque antes de nós nos amarmos, o Senhor nos amou primeiro. Então, quando você não se ama, quando você não se admira, tem alguma coisa errada entre você e Deus. Então, assim, são coisas para a gente pensar, são coisas que param na nossa mente e que fazem a gente raciocinar o porquê de tantas dificuldades que eu tenho comigo mesmo, né? Esse é um ponto e é uma conversa para uma outra lá, um outro encontro. Mas vamos lá. Depois, se livre dos preconceitos sobre o outro. Irmãos, aí tem outras dificuldades, né? Então, eu amo o seu Joaquim me ama, eu conheço ele me conhece também. Mas, muitas vezes, num casamento, a gente gera algum preconceito sobre ele. Às vezes a gente pensa assim, nossa, o seu Joaquim, ele é igual o pai dele, eu já percebi, ele é grosseiro mesmo. Isso aí quer me tratar como ele tratava, o pai tratava a mãe dele. Não, isso aí, olha, isso aí não vai mudar, não. Para, tá? Se liberte disso, irmão, se liberte. Meu querido, se liberte disso, porque ele pode pensar assim também. Olha, a Mary igualzinha a mãe dela, mandona que só. Ela é mandona, não é igual a mãe dela. Se liberte disso, seja inteligente. Não, ela é uma, a mãe dela é outra pessoa. Ele é o pai dele é outra pessoa. Não, mas olha, nem dá para chegar perto, não dá para, tem coisas que não dá para discutir com ele, tem coisas que ele não entende. Ele estudou até o Fundamental 1, ele não entende. Se você entrar numa outra conversa, ele... Para. A gente tem que ouvir o outro com os ouvidos do coração. Ponderar, peneirar, né? Tira os preconceitos, são aquelas ideias que a gente faz sobre o outro, né? Aqueles conceitos que muitas vezes até tem uma razão de ser. Ele até tem, como eu falei antes, a gente traz muito da nossa família, muito dos comportamentos, mas a personalidade não, a personalidade é dele. A personalidade é dele, ele não é o pai, ela não é a mãe. Né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas que a gente coloca na nossa cabeça e que vão minando a relação com o outro. E uma dica para a gente se livrar disso é voltar ao primeiro amor. Volte lá para o que te chamou a atenção dele, né? O que te fez se apaixonar por ele, né? Eu, quando olhei seu Joaquim, né, que eu vi, que eu me apaixonei por ele, foi a maneira que eu percebi como ele tratava o filho, né? Ele tinha, quando eu me casei com o seu Joaquim já tinha 2 filhos, né, que já são adultos. E tinha o Luan, que era pequenininho, acho que o Luan tinha o quê? Uns 5 anos, né? 6 ou 7 já. Não, era menor. Acho que tinha uns 5 anos. E ele era terrível, bagunceiro, porque menino é bagunceiro, né? E eu vi o seu Joaquim numa paciência com aquele menino, num carinho com o menino, e eu falava assim, nossa, que lindo. Eu sempre gostei muito de crianças, sempre amei muito as crianças, né? E eu olhava ele, porque ele era meu vizinho, é uma outra história para eu contar para vocês depois. Antes de eu casar com o seu Joaquim era meu vizinho, morava na frente da minha casa. E eu olhava ele cuidando do menino, e aquilo me encantou. Ele me encantou. A paciência que ele tinha com aquele menino, que era peralta, bagunceiro, e ele lá numa paciência com o garoto, e me encantou aquilo. Então, às vezes a gente precisa se voltar
para este primeiro momento, porque é ele que vai te dar combustível para você colocar os preconceitos para baixo. É ele que vai fortalecer o teu amor por ele, né? Se lembre dos primeiros anos, se lembre o que te encantou nele, né? Isso vai ajudar a gente a se livrar dos comportamentos, né? Desses preconceitos que a gente tem. Agora, vamos lá. Ser paciente é uma das características do amor. Ah, irmãos, paciência. Fala sério. Quem aqui é paciente? Quem aqui tem paciência? Levanta o dedo, a corajosa, diante do Pai. Fala sério, né? E nós, mulheres, a gente tem uma facilidade maior para perder o rumo. Tô certa? Nós temos. Mas nós temos uma facilidade maior para controlar. Da mesma maneira que a gente se solta com muita facilidade, a gente recua com muita facilidade também, né? A gente recua diante do homem. Eu acho que isso tem muito a ver com como que Deus colocou dentro da mulher como missão, né? Porque às vezes a mulher interpreta isso como recuar, como perda, e na verdade não. Na verdade é sabedoria. Não é à toa que a palavra fala que a mulher sábia edifica a casa dela, e edifica mesmo. Porque nós temos essa força, essa sabedoria, né? De recuar, às vezes num conflito com os filhos, num conflito conjugal, a gente dá um passo para trás. Nós temos essa facilidade maior do que os homens, graças a Deus. Mas muitas não têm. Muitas não têm. E muitos homens também não têm, né? Eu estou falando assim, ser paciente é uma das características do amor, mas é para o homem também, né? Recuar também. Porque o homem, ele é muito mais impulsivo. A gente está vivendo hoje uma epidemia da violência familiar, né? A gente está vivendo isso, né? As notícias estão aí para falar isso, porque o homem, ele tem uma dificuldade maior de frear, né? De conter, e ele é mais forte, e ele tem o poder da relação na mão, de chegar lá e dar o tranco. E muitas vezes o homem usa disso, usa da força. E aí, irmão, ser paciente, característica do amor. Quem ama não bate, quem ama não mata, quem ama não agride. Por isso a gente precisa voltar sempre lá para trás, né? Eu tenho que amar a mim, eu tenho que me admirar, eu tenho que saber qual é as minhas dificuldades, da mesma maneira que eu tenho que saber o dele, para mim poder saber frear. Mas vamos seguir. Aí tem essa figurinha, olha que legal, né? Um falando 6 e o outro falando 9. E é bem isso, né, que acontece com a gente, né? Essas dificuldades que a gente tem e entender e aceitar a opinião do outro, né? A maneira como o outro vê, a maneira como o outro está enxergando aquela situação. Mas vamos entrar na comunicação, né? O que é uma comunicação assertiva? A assertividade, ela está diretamente ligada à segurança, à ponderação, ao esperar, né? Ao pensar. Assertividade é você saber o que você tem que fazer. E é disso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar hoje sobre como que eu sei o que eu faço na hora de eu me comunicar com ele. E da mesma maneira, ele saber como se comunicar com ela. Isso é ter assertividade. Ter uma comunicação assertiva não é eu ser boazinha. Às vezes a pessoa fala, então assim você tem que ser boazinha. Não que ser boazinha também seja ruim, não é ruim ser boazinha. Mas o problema do ser boazinha é que a gente não consegue ser bonzinho o tempo todo. Eu não sei quem consegue, mas não dá para você ser boazinho o tempo todo. Uma hora
você vai cair, uma hora você vai escorregar. Não tem como eu aceitar assim, não, eu vou ficar calada, eu vou ser boazinha, serva do Senhor, eu oro, e Deus vai me dar graça.